só ouvir a palavra. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. José fez o que havia anunciado, o que o anjo havia anunciado. Queridos irmãos e irmãs, nós costumamos falar que neste momento da liturgia, o momento que Deus nos fala, é um momento muito forte. Deus nos fala, e se Ele nos fala, Ele quer ser ouvido, Ele quer ser acolhido. Que a palavra não encontre um coração endurecido, ou que ela não retorne para produzir, que ela possa retornar produzindo os frutos. Como diz o profeta Isaías, a palavra, quando ela encontra o chão, ela não volta sem produzir os frutos. São José é exemplo daquele que soube acolher, a exemplo de Maria, a palavra, os desígnios de Deus. É o homem do discernimento, porque é o homem do silêncio. É o homem do silêncio e é o homem do discernimento. Porque a Bíblia não fala momento nenhum que José pronunciou a palavra. Ele não disse, mas fala que ele fez. O Pai é glorificado quando nós produzimos os frutos. Como vai dizer Jesus, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entra no reino, mas aquele que faz a vontade de Deus. E José foi esse que passa para nós aquele que o realizador da vontade de Deus. Por 3 vezes nós podemos ver esse capítulo de Mateus, capítulo 2, que claro não está resumido, mas todos os momentos, quando José
percebeu que Maria estava grávida, e tudo ele não estava entendendo, amava tanto a Maria, não esperava aquilo de Maria, e é uma espécie assim de decepção, e ele podia muito bem vingar de Maria. Ele tinha respaldo na lei para fazer isso. Deveria ser apedrejada Maria. Mas José, ele vai além da lei. Ele perscruta o que o Espírito diz. E ele resolve se recolher. Como é a sua vida? É uma vida de recolhimento. Ele se recolhe para não ter nada contra Maria. Foi aí que em sonho ele é avisado: José, não tema receber Maria. O que está acontecendo com ela é obra do Espírito, é obra de Deus. Então nós podemos já imaginar, deu aquele: se é vontade de Deus, eis-me aqui. O eis-me aqui de José foi fazer o que o anjo lhes tinha indicado. Foi um alívio para ele de perceber que Maria continuava sendo a sua amada, continuava sendo a pessoa de confiança, porque o que estava gerando nela era a ação de Deus. Tanto ela como ele são aqueles que são realizadores da palavra. Queridos irmãos, aprendamos com São José a discernir as coisas, a ter momentos de meditação, como José teve essa noite dele. Ele se recolheu, o homem do silêncio interior. Por isso é capaz de perceber a profundidade dos fatos. Ele não fica na superfície, ele vai fundo. Aprendamos com São José a ser contemplativos, a ir além dos fatos. E é isso que a igreja nos propõe nesse tempo de Quaresma, que a gente se dedique um pouco mais com a vida interior, a meditação da palavra. E pelo fato dele ser assim, um homem de vida interior, ele foi capaz de ser o esposo da Virgem. O esposo, aquele que ele compreendeu que a missão dele era cuidar da família, era cuidar de Maria, era cuidar de Jesus, é dar cidadania a Jesus, porque pela via da mulher isso não acontecia, embora Maria fosse da descendência de Davi. Por ela não podia, então era através do homem. Então José, ele se prontifica a dar um pouco a respeito da identidade, a descendência, a cidadania a Jesus. Eis a sua missão. Além de dar um nome, ele dá um nome, ele confere esse nome e se coloca como pai de Jesus, o pai adotivo. Queridos irmãos, o pai é uma espécie de esteio da família. Como é importante a figura do pai na vida do filho. Isso ajuda no equilíbrio afetivo, emocional. Como é importante ter um pai que cuida, que zela, que faz todo o seu papel de educar, de corrigir, de fazer prevalecer a autoridade. Pai sendo pai, não refém do filho, como muito acontece, que os filhos, quem manda em casa nascer os filhos, a chantagem dos filhos. Então os pais, para se sentirem bem,
Então acaba entrando numa dinâmica que quem manda na casa é o filho, a filha, porque ele vai prestar todo um serviço aos seus gostos. E não foi assim na vida de Jesus e de José e de Maria. Nós podemos ver aquele episódio quando, na perda de Jesus no templo, naquela festa que a família, a Sagrada Família participou, na volta para casa, aquela multidão, não pode entender, aquela multidão de gente, ninguém sabia onde estava Jesus, adolescente, eles voltam para casa, depois chegam na casa e não encontram com o menino, então volta com aquele desespero, de casa em casa, onde está Jesus e etc. Aonde foi encontrado? No templo. Aquela palavra de Jesus adolescente, aquele jovem ali, Maria vai dizer, claro que José está junto, eu e seu pai estávamos preocupados, por que você fez isso com a gente? Aí Jesus olha para os dois, vocês não sabiam que eu devo cuidar das coisas do pai? Maria parou para pensar, evidentemente que José também. Foi uma lição que aquele menino tinha aprendido deles, da Sagrada Família, deles mesmos. Aí eles foram ver que aquele aprendizado mútuo na casa. É interessante perceber, os pais aprendem com os filhos. Maria e José aprendeu muito de Jesus, mas depois em seguida diz a Escritura assim, e ele foi para casa, para Nazaré, e era-lhe submisso. Jesus, então ele era obediente a Jesus, a Maria e a José. Então prevalecia aí a autoridade do Pai. Então cada um na sua função e sua missão. Como é importante isso, queridos irmãos. Como é importante a gente não delegar a responsabilidade para outrem. O pai exercer a sua missão de pai. E isso ajuda, conforme já dissemos, para o equilíbrio da pessoa, crescer com esse equilíbrio, ter o senso do limite, o senso do limite, não é o que vai dando na telha, na cabeça, vai fazendo sem mais, sem menos, sem discernimento. Então José, ele prestou esse serviço à família, pela sua autoridade, pela sua fé, pelo seu compromisso com Deus. O que mais fala não são as palavras, o que fala mais é o exemplo, é a linguagem não verbal de José, é que fica para nós, o seu testemunho. Ele não falou palavras, mas falou pelo testemunho. O Papa Francisco tem dito que muitos não têm acesso à palavra de Deus, não têm acesso à Bíblia, mas têm acesso a cada um de nós. Isso quer dizer que nós devemos ser testemunhas daquilo que nós professamos com a palavra. Eles não têm a Bíblia, mas têm o nosso testemunho, que deve ser um testemunho pautado na palavra, orientado pela palavra de Deus. Então que São José inspire a todos nós nessa capacidade de discernimento, de oração, de perceber assim, o equilíbrio, e de ver São José uma pessoa equilibrada, não é desesperado, manso, dócil, tranquilo, confiante. Aí a gente pode perceber, na segunda-feira eu refletia no grupo de oração aqui, São José movido pelo Espírito. Nós pegamos a carta aos Gálatas, estavam os frutos do Espírito, né? Bondade, amor, paciência, autodomínio, alegria. Tudo isso nós encontramos em São José. O homem de vida interior, o homem movido pelo Espírito de Deus. Como é importante o
com autodomínio hoje. As nossas relações hoje estão sendo caracterizadas pela intolerância. Qualquer coisinha está brigando com o outro. A impaciência com as pessoas. Nós precisamos ter autocontrole de nós mesmos, dos nossos impulsos, mansidão. E isso não faltou em José. Um homem manso, humilde, obediente, dócil. Tudo isso é fruto da ação de Deus em sua vida, porque ele deixou-se conduzir pelo Espírito. Pode perceber, tudo com falar assim: olha, foi a ação de Deus, é o Espírito Santo que José cedeu. É de Deus, então eis aqui. Ele fez. Quando Herodes morreu, quando estava na perseguição, o menino, o anjo vai dizer novamente a José: José, pega o menino, vai para o Egito, leva Maria, porque para salvar cada ele vai, protege o menino. Depois que Herodes morre, o anjo de novo: José, pega Maria, pega o menino, volta. E tudo está dizendo, e José levantou e fez. Atitude de prontidão. Nós devemos ser como José, prontos para servir, prontos para as obras, prontos para fazer a vontade de Deus. É isso, queridos irmãos, que nós devemos ser. Então, São José para nós, só encerrando, é o Evangelho vivo. Como é a vida do santo? Todo santo é assim. Você não conhece a Bíblia, não, né? Olha para a Bíblia do santo. Olha para uma Teresa de Madre Teresa de Calcutá, para você ver o que é o Evangelho. Olha para a irmã Dulce, para perceber o que é o Evangelho. Olha para Francisco de Assis, para perceber o que é o Evangelho. E olha para São José, para saber o que é o Evangelho, o que é fazer a vontade de Deus. Que São José nos ajude a sermos coerentes com a nossa fé, mas não pessoas barulhentas, como caracteriza. Muito barulho é sinal de falta de fecundidade, de profundidade. Quando a gente fica muito barulhento, desconfia, está levando uma vida muito vazia. A vida profunda é a vida que precisa ser alariante, assim, esse barulho, como caracteriza o nosso mundo. Vamos reservar esse tempo para nós mesmos, para uma meditação profunda da palavra. E viva São José! Viva!